Tinha muitos, como a Bíblia diz, que Herodes ele já havia mandado matar Tiago. E quando Tiago é morto, o povo, ao invés de pensar o seguinte: puxa vida, servos de Deus estão morrendo por amor à palavra. Servos de Deus estão morrendo por amor a Cristo. Servos de Deus estão morrendo por fazerem a obra que Jesus confiou a eles. Eu devia me entristecer, eu devia lamentar, eu devia chorar, eu devia me angustiar, mas não, o povo se alegrou. O povo começou a ver que aquilo era bom aos seus olhos, que sim, o povo devia ser perseguido, o povo devia ser maltratado, o povo de Deus devia ter a sua vida tirada, de o sangue de Cristo tem poder. Então Herodes começou a ver, porque olha para você ver como que o diabo faz. Herodes começou a praticar aquilo que é errado, ele estendeu a mão contra a igreja para matar o povo do Senhor. E o povo judeu começou a se alegrar, dizendo: Herodes está certo, ele devia continuar. Herodes está certo, ele tem mesmo que matar aqueles que são servos de Deus. E o povo começa a pensar dessa forma que Herodes pensava. Então, olha para você ver como que o diabo é enganoso. Como o povo judeu começou a pensar que Herodes estava fazendo certo, Herodes começou a olhar dizendo: se o povo me apoia, se o povo acha que eu estou no caminho certo, eu não vou parar. Agora eu vou atrás de Pedro e também vou tirar a vida de Pedro. E a Bíblia diz que era festa entre o povo judeu. E Herodes ele vai e manda prender a Pedro. Em um momento que ele sabia que o povo queria matar Pedro, Herodes também queria a glória, queria que todo mundo soubesse que quem tirou a vida de Pedro havia sido ele. Então Herodes faz o quê? Eu vou prender Pedro na prisão até que passe a festa. Porém a Bíblia diz que Pedro ele não estava preso, ele estava guardado. Diga glória a Deus. Às vezes nós vivemos situações em que nós pensamos que nós somos prisioneiros. Às vezes nós passamos por situações que nós achamos que nós estamos vivendo dentro de uma prisão, mas é ali que Deus tem nos guardado. Pedro, aos olhos de todo mundo, se você perguntasse para o soldado: e aí, Pedro está guardado ou está preso? Está preso. Se perguntasse para os judeus: e aí, Pedro está guardado ou está preso? Está preso. Se perguntasse para Herodes: e aí, Herodes, o que você fez com Pedro? Prendi ele numa cadeia. E depois que passar a festa, eu vou matar para que a glória seja minha, para que eu seja o homem que tirou a vida de Pedro. Então, aos olhos de todos, Pedro estava preso, mas a Bíblia diz que Pedro estava guardado. Tem momentos na nossa vida que nós passamos por situações que é Deus nos guardando. Quem já aqui já passou por uma situação onde você coloca o despertador para tocar e o despertador não toca? Você tem que acordar cedo, você precisa levantar, você tem um compromisso e de repente o despertador não toca. Você acorda atrasado, você sai correndo, você já está atrasado, você corre e ainda chega no ponto de ônibus, o motorista se atrasa. Aí quando vem o outro ônibus, você já está ali com raiva,
a proteção do Senhor Jesus Cristo. Pedro, diante dos outros, ele não tinha nada, mas diante do Senhor, ele era tudo. Às vezes nós pensamos, Senhor, eu sou tão pequena, sou tão falha, sou tão pecadora. E Deus, na nossa pequenez, Ele aperfeiçoa a graça dele. Mesmo quando nós nos achamos tão pequenos, tão merecedores, Deus, Ele nos surpreende porque Ele faz infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou planejamos. Eu não sei o que você tem buscado
E naquele momento que Pedro se levanta, as cadeias caíram. E o anjo diz: coloca as tuas sandálias, ou seja, tudo aquilo que você tem, que você trouxe para cá, você vai levar de volta. Aquilo que é teu não ficará na mão dos teus inimigos. Diga glória a Deus. Ele diz: lança, pega a tua capa também. Não vai deixar nada para trás. Aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te entregou, você vai levar contigo. Pega, te levanta, coloca as suas sandálias, pega a tua capa, lança nas costas e segue. Pedro saiu e ele seguia. E a Bíblia diz que não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Ou seja, Pedro ele nem sabia que o que ele estava vivendo era real. Ele imaginou que era uma visão, que era um sonho, que era uma revelação, mas que aquilo não estava acontecendo naquele momento. E quando Pedro vai passando pela primeira guarda, pela segunda guarda, a Bíblia diz que quando a porta de ferro que dá para a cidade foi aberta, ou seja, as trancas, as correntes, as prisões, tudo foram despedaçadas. Eu não sei o que tem prendido você, eu não sei o que tem prendido a tua vitória, eu não sei o que tem prendido a tua bênção, mas hoje o Senhor está liberando uma palavra profética ao teu coração, que todas as cadeias cairão. E a Bíblia diz que ele teve percorrido na rua, o anjo voltou para o céu, voltou para Deus. E Pedro, então, que foi onde eu li, no versículo 11, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Diga glória a Deus. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos em Deus, Deus nos livra, Deus